Bom, o calendário do futebol começando agora em 2022 e a gente observa jogador indo para lá, jogador vindo para cá, né? Um que sai, outro que chega. E eu lembro que no passado muita gente reclamava, muitos clubes reclamavam da Lei Pelé, né? Empresários dos jogadores retirando muitas vezes o poder dos clubes. Os clubes em que hoje os clubes são pobres, empresários milionários, tem essa crítica à lei criada lá atrás. E o Aldo Rebelo está aqui com a gente, que cuidou de perto, né, viu de perto a instalação dessa lei. E eu queria saber, Aldo, a razão nessa queixa dos clubes? Os clubes estão ficando mais pobres por causa da Lei Pelé? Bom dia, Aldo. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Ellen. Bom dia aos nossos ouvintes. Há, em parte, razão da queixa, sim, Eduardo. Por quê? A Lei Pelé trouxe coisas boas, o financiamento do esporte olímpico, do esporte paralímpico, a independência da justiça desportiva, são coisas boas que estão na Lei Pelé. Mas a Lei Pelé foi redigida para criar uma casta de grandes empresários que tiraram dos clubes qualquer poder sobre o contrato dos jogadores. Nós tivemos recentemente, inclusive, uma parte da renda do Atlético Mineiro, campeão brasileiro, confiscada para pagar dívidas com um empresário. Nós temos aqui casos conhecidos, não vou citar o santo, porque o milagre é mais importante. Um jogador do São Paulo, por exemplo, criado nas categorias de base do São Paulo. Ficou lá anos e anos no São Paulo. De repente, depois de ocupar um ano o lugar de titular do time, ele foi vendido porque o contrato estava terminando e o empresário vendeu esse jogador para um clube português por 3 ou 4 milhões de euros. Alguns meses depois, o Eduardo, o Ellen, ouvintes, esse mesmo jogador que foi criado no São Paulo, onde o São Paulo investiu durante anos, vendido para a Europa por 4 milhões de euros, em alguns meses foi revendido de um clube de Portugal para um clube da Espanha por 50 milhões de euros. Ou seja, todo esse investimento foi parar em lucro para empresários e para um clube europeu. No Corinthians acontece a mesma coisa. O Corinthians acolhe um jogador e o empresário exige que a indenização por transferência seja muito baixa. O Corinthians empresta a sua camisa, o seu prestígio, a sua grife, e depois esse jogador é vendido para a Europa por uma fortuna e todo esse dinheiro fica com os empresários. Isso é injusto. Antigamente, o direito de contrato dos jogadores era do clube e o jogador tinha direito a 15%, era a chamada lei do passe. Ele tinha direito a 15%, a lei do passe tinha problemas, mas o clube era forte. Hoje os clubes são fracos, endividados, e você tem um grupo de milionários que são os empresários para quem ninguém torce. Eles não são ídolos, eles não dirigem os clubes, mas a melhor parte da fortuna desse negócio chamado futebol vai ficando com esse pessoal, enquanto os clubes vão se empobrecendo. Isso precisa ser modificado. O Aldo, eu fico pensando aqui, a gente acabou de ver o Cruzeiro, né, foi comprado pelo Ronaldo, o Botafogo agora concluindo aí a sua venda. Eu queria entender, até para o nosso ouvinte que não acompanhou na época a Lei Pelé, e, por exemplo, eu não acompanho tanto o esporte, o que vocês miravam quando criaram a Lei Pelé, e se de certa forma miravam aquilo e miravam uma independência maior dos atletas, né? Alguma coisa assim, mas acabaram acertando nisso que a gente está vendo hoje, na venda desses clubes para grandes empresários, para grandes conglomerados. É o que chamamos, Ellen, de a corrupção do bem, a corrupção das boas intenções, a corrupção da boa-fé. Qual era o problema da antiga lei do passe, que eles diziam que era a escravidão dos jogadores? Era que o jogador, mesmo sem contrato, mesmo sem receber salário, ele tinha sua vinculação com o clube. Então, era uma coisa injusta, de fato. O jogador não tinha liberdade nenhuma. O clube fazia o que queria. O problema é que, aproveitando para corrigir essa distorção, um grupo de lobistas poderosos, advogados, intelectuais, dizendo que era para remover o entulho autoritário, porque a lei do passe era uma lei da época dos governos militares,
em nome dessa coisa de combater os governos militares, acabou-se com tudo que tinha de ruim da época, mas também entrou no rol até as coisas boas. Então, para corrigir essa distorção, os empresários ou candidatos a empresários com seus advogados criaram um lobby e fizeram essa lei que foi redigida em São Paulo. Essa lei não foi nem redigida no Congresso Nacional, foi nos escritórios de advocacia com o interesse desses empresários. Então você corrigiu uma distorção que existia e criou uma muito maior e muito pior, porque o clube é quem investe nas suas categorias de base, todos eles, o São Paulo tem, o Palmeiras tem, o Santos tem, o Corinthians tem, todos os clubes têm as suas categorias de base, investem, educam, prestam assistência médica. E quando chega no fim, esses jogadores ficam com um empresário que leva todo o recurso dessas transações. E essas transações acontecem, até o Pelé, que batiza a lei, criticou em 2014 numa entrevista, dizendo o seguinte: é um absurdo e é injusto que o clube que investe na formação de jogadores chegue no fim, tenha direito a uma parcela muito pequena, enquanto que o empresário que não investiu nada tem direito a tudo. Era essa a intenção, Ellen, corrigir uma distorção, e nesse objetivo criou-se uma distorção muito maior e muito pior, porque as instituições nacionais, as instituições que dão prestígio ao futebol brasileiro são seus clubes. Quando você compra um jogador do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, lá na Europa, é o prestígio desses clubes que dão aos atletas a credencial para jogar na Europa. E não é do empresário, que termina ficando com a parte do leão nessas transações. O ministro Aldo Rebelo volta na próxima semana conversando com a gente nesse espaço aqui do Pensa Brasil. Um bom fim de semana, Aldo. Até a próxima. Um abraço, Eduardo, um abraço, Ellen, aos ouvintes, e até a próxima semana.